dia. A gente vai falar um pouquinho sobre trauma. A gente vai falar sobre psicotraumatologia. E não tem como eu falar sobre trauma se eu não falar sobre... não tem como eu falar sobre renegociação de trauma se eu não falar sobre trauma. Então, a gente vai esquecer um pouquinho aquela parte acadêmica, né? Então, a gente não vai falar aqui de DSM, de estresse pós-traumático, definição. A gente vai falar de uma maneira bem simbólica, bem lúdica. E aí eu trouxe uma fala de um paciente fictício, tá? Quando ele fala da experiência traumática dele. Então, ele diz assim: vivo como vivem os espantalhos, madeira na alma e palha nas mãos. Tenho como companheiro constante aquilo que dói no meu peito, me aprisiona e me afasta da minha existência. Falar sobre trauma, viver trauma, é ficar preso nesse limbo. É como se a gente tivesse o nosso rio da vida. Vamos pegar simbolicamente essa imagem. Um rio, que é o rio da nossa vida. Então, a gente acorda todo dia, a gente vai para o trabalho, a gente cria nossos filhos, e aí acontece algo com uma carga emocional muito intensa, que quebra essa barreira de segurança que a gente tem. Quando isso acontece, se forma um vórtex. Vocês sabem o que é vórtex? É uma concentração de força. Então, é algo que tem uma força tão grande que ela me puxa para fora da minha vida. Então, eu continuo acordando todo dia, eu continuo indo para o trabalho, eu continuo tendo minha família, mas o meu pensamento, a minha existência, está presa na experiência. Vou dar um exemplo de uma pessoa que me trouxe uma vez isso. Sofreu um acidente e ficou entre a vida e a morte no HGE. E ele me diz assim: Andréa, quando eu entro na... Qual é o nome daquela via ali? Vasco da Gama. Quando eu entro na Vasco da Gama, meu coração começa a bater forte, minha mão começa a suar, e eu esqueço, eu perco totalmente o aqui e agora. E a sensação é como se eu estivesse lá na experiência. Esse é o vórtex, que dentro da linguagem, né, do psicotrauma, a gente chama de vórtex traumático. Ok? Todo mundo? Bom, Jung tem uma frase que ele diz assim: tudo que é acentuadamente sentido se torna difícil de ser abordado, porque esses conteúdos se encontram de uma forma ou de outra ligados a reações fisiológicas. Isso é muito claro. Por exemplo, você está aqui, entra um cara aqui com a metralhadora, o que vocês vão sentir? E o corpo vai fazer o quê? Então, taquicardia, a mão começa a suar, sudorese, isso, né? As pernas tremem, não é isso? Então, tudo que tem uma carga emocional não fica só no cognitivo, também tem uma ligação com a nossa parte somática. Ok? Ok, todo mundo? Aí eu faço uma pergunta bem clara. Então, como é que eu vou trabalhar somente o cognitivo nas questões traumáticas, que envolvem respostas fisiológicas de grande intensidade? Como é que dá? No 11 de setembro, a Organização Mundial de Saúde recrutou vários terapeutas para ajudarem com as vítimas. E se percebeu que as terapias que faziam o debriefing, né, o contar, retraumatizavam. Então, eles contraindicaram aquele tipo de terapia. E muitas vezes, dentro do consultório, você vai ver pessoas que sabem exatamente onde é o tendão de Aquiles, mas fala de uma maneira totalmente cognitiva. Não tem acesso à emoção, ao conteúdo emocional que está por debaixo disso. Ok? Jung tem uma outra frase que ele diz assim: as experiências traumáticas não podem ser atacadas pelo intelecto, porque elas não têm base racional. Suas raízes mergulham numa vida irracional e inconsciente. Em tais casos, deve dar-se ao inconsciente
a oportunidade dele se manifestar. Essa via é uma via irracional. Não tem como você ir pelo cognitivo somente. Ok? Aí, a gente faz um chamado. O corpo como uma via para o inconsciente. Como é que funciona isso? Esse velhinho, o nome dele é Peter Levine, ele criou uma técnica chamada experiência somática. Alguém aqui já ouviu falar dessa técnica? Só para eu saber se vocês já sabem. Já? Ok. Poucas pessoas. Ok. E ele dizia o seguinte: o trauma, ele está no sistema nervoso da pessoa. Ele não está no evento. Perceba a fala daquela pessoa do acidente do HGE. O evento está no passado, mas o corpo dele continua, quando tem um estímulo que toca no conteúdo traumático, o corpo dele reage como se estivesse no momento traumático. Bom, essa técnica ela é baseada em 3 pilares: a neurofisiologia, a etologia e a psicologia. Alguém sabe o que é etologia? Dos animais selvagens. Então, é o estudo do comportamento dos animais selvagens. Isso é importantíssimo. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lá na selva, sempre tem um predador e uma presa. Vocês já viram algum animal de selva traumatizado? Já? Eu também não. Por que não? Por que não? Porque eles botam tudo para fora. Adorei essa resposta. Eles botam tudo para fora. Por que eu adorei? Vou chegar nessa explicação. Mas, antes de eu chegar na explicação, eu vou falar para vocês sobre um neurofisiologista chamado Paul MacLean. Paul MacLean, em 1970, ele criou uma teoria chamada do cérebro trino. Vocês já ouviram falar? Ele dividiu, né, a parte cerebral de acordo com a evolução da espécie. Então, nós, homens, né, a gente teria 3... Isso é didático, tá, gente? Isso aqui é didático. Não é... É só para vocês entenderem um pouquinho. Então, a gente teria 3 segmentos cerebrais. Né? A gente teria o neocórtex, que é responsável pela função cognitiva e só é presente em nós. Nós temos também, e que isso vem dos mamíferos inferiores, o sistema límbico, que principalmente é responsável pelas emoções. Mas nós temos algo que vem lá dos répteis, e por isso é chamado de cérebro reptiliano, que são as estruturas do tronco cerebral que principalmente é responsável pelas respostas instintivas. Você está aqui, tem um ferro quente aqui, você bota a mão no ferro quente, você vai dizer, poxa, está quente, eu vou tirar a mão? Por quê? Porque não passa pelo córtex. Isso vem via lá, cérebro reptiliano. É resposta de sobrevivência. E quando a gente... O que é importante? Em tudo que a gente vive com esses 3 segmentos. Só que o nosso ego, né? A nossa racionalidade, o ego não quer fazer contato com o que é difícil. Então, o que é que ele faz? Jogo lá para baixo. Né? Não quero fazer contato com isso. E tudo que eu não faço contato se torna maior, aparentemente, maior do que eu. Né? Isso aí já é um conceito da psicologia junguiana. Né? Então, quando a gente está ali no sinal, vou pegar coisas que a gente vive aqui, né, nossa sociedade. Chega ali no sinal do Parque da Cidade. O que acontece ali no sinal do Parque da Cidade? Toda hora, né? Quebra o vidro para pegar a bolsa, né? Aí, vamos supor, a pessoa está ali, o cara chega, quebra o vidro e pega a bolsa. Como que o meu corpo, o meu cérebro reptiliano vai reagir? Ele vai reagir para se preparar ou para lutar ou para fugir. Né? É resposta instintiva. Então, eu vou ter contração muscular, minha mão vai começar a suar, né? Eu vou
taquicardia. Então, meu sistema nervoso simpático, eu não vou aprofundar nesses conceitos, porque isso a gente vai ver no curso. Mas meu sistema nervoso simpático, ele vai entrar em ação. Mas aí, eu tenho algumas coisas, por exemplo, que meu pai me ensinou. Homem não chora, engula o choro. Se você mostrar sua emoção, você é fraco, né? E aí o cara vai embora, chega ali uma outra pessoa vai me socorrer. Eu estou querendo chorar, estou querendo tremer, mas o que é que acontece? Eu seguro. E essa carga de ativação fica onde? No sistema. Então, qual é a diferença do animal da selva para nós? Nosso córtex vai ali e diz assim, o que o seu corpo tem que fazer para se autorregular não é bem aceito na sociedade. Então, eu seguro. E aí eu seguro aqui, eu seguro ali, eu seguro ali. E daqui a pouco eu faço um sintoma. Né? E aí me chega uma doença física. Ou me chega, sabe o quê? Uma síndrome de pânico. Porque essa energia, ela está presa no sistema. Ela não saiu. Ok? Como é que a gente vai trabalhar, então, com essa técnica, né? Como é que a gente trabalha? Bom, a primeira coisa, vou voltar aqui, antes da gente falar sobre isso. Lembra que eu falei do vórtex traumático? Aí um dia eu estava dando aula e eu fiz assim, ok, e se eu tenho esse vórtex traumático que me chama para fora da minha vida, como é que eu posso resolver? Aí tinha um aluno, que eu acho que ele devia ter alguma coisa de física, alguma coisa assim, que ele fez assim, André, é simples, é só você criar uma energia contrária. E o que é essa energia contrária? Dentro da linguagem, né, da experiência somática, ela é chamada de contravórtex. Antigamente, ela era chamada de vórtex de cura. Muitas vezes, no meu inconsciente, eu também tenho as minhas potencialidades que eu não exploro. Então, é importante a gente fazer contato com esse contravórtex. Quem conhece o mito de... E eu falei que eu não ia contar mito, né? Quem conhece o mito de Teseu, do Minotauro? A história de Teseu, eu vou contar bem rapidinho. Então, Teseu, ele era um herói grego e ele disse assim, eu vou matar o Minotauro. Eu vou resumir, tá? E aí ele foi para a ilha de Creta. O Minotauro era um bicho tão ruim que ele ficava preso numa ilha dentro de um labirinto. E tinha a filha do rei que era apaixonada por ele. E aí ela disse assim, eu tenho que ajudar ele, porque ele tem coragem, ele vai matar. Mas quem entra no labirinto não sai. Aí ela foi até a pessoa que criou o labirinto para saber como é que fazia para sair. Quando ele botou o pé na ilha, ela estava lá. E ela disse, Teseu, você vai entrar. Eu vou estar segurando esse novelo aqui. Você vai levar esse fio, né, por dentro do labirinto. E quando você terminar, você só vai seguir esse fio de volta. Então, esse lugar do contravórtex é o lugar do nosso fio de Ariadne, que existe. Existe, porque senão a gente não estava aqui. A gente vive num mundo de polaridades. Quando a gente está preso no trauma, a gente esquece a outra polaridade, que é a polaridade da cura, da força. Então, muitas vezes, quando você vai trabalhar com o paciente aqui, é importante que você traga consciência desse contravórtex, ok? Como? Sim. Como vou falar? E aí, quando eu faço contato com o contravórtex, dentro da linguagem junguiana, o que é a tensão de opostos? É a energia de um polo com a energia do outro polo. E como é que eu trabalho isso? Eu não posso ficar nas polaridades. É importante que eu vá integrando esses aspectos e que eu chegue no caminho do meio. Então, dentro daquela imagem do vórtex e do contravórtex, eu me fortalecendo no meu contravórtex, eu posso botar um pezinho no meu vórtex traumático e integrar aquela parte que é minha. Repare qual é a diferença. É uma parte que é minha, mas não sou eu. Quando a gente joga esses conteúdos traumáticos e não renegocia, a sensação é que a gente é o trauma. Que a gente não tem mais nada, é só isso, eu sou isso. Mas, na verdade, não. Então, você poder fazer essa pendulação entre esses dois polos, você vai integrando o que antes não podia ser integrado.
Como? Agora eu vou responder. Através da senso-percepção. Lembrem que eu vou estar trabalhando com o meu cérebro reptiliano. Eu não vou entrar no córtex. Lógico, o córtex vai ser um observador. O ego é um observador do processo. Então, a questão é, o que eu sinto no meu corpo? Como eu sinto? Onde eu sinto essa experiência no meu corpo? Eu tenho um filho de 12 anos. E aí um dia ele chegou para mim e fez assim... Eu estava deitada, ele pegou na minha barriga e fez assim, ai, que saudade dessa barriguinha. Eu digo, um menino desse tamanho está com saudade. Minha mãe era tão bom. E eu disse, tu lembra, Peu? Porque a gente sabe que naquele momento não tem a memória, a consciência, né, formada ainda. Ele fez, eu não lembro aqui, mas eu lembro aqui. Era tão quentinho. Então, a gente vai estar falando aqui de memória corporal, de memória procedural. Por isso que não me interessa se a pessoa vai chegar no consultório e me contar a história. Eu não quero saber a história. Se ela quiser contar, ela pode contar. Mas muitas vezes eu vou trabalhar um conteúdo em que a pessoa não vai me dizer nada. Mas o corpo vai mostrar. Aí eu vou fazer um convite para vocês com a ajuda de Amanda. Eu vou passar um vídeo para vocês. E a gente vai... É um vídeo curtinho. É só para vocês terem uma experiência do que é senso-percepção. É bem rapidinho. Eu vou pedir para vocês perceberem, nesse momento, quem quiser pode fechar o olho. Depois tem que abrir para ver o vídeo, né? Mas quem quiser pode fechar o olho um pouquinho. Só não coloque agora, não. Pronto. Eu vou pedir para vocês perceber só o pé no chão. Fazer contato com o pé, tocando o chão. Percebam o apoio da cadeira nas costas. Veja qual é a qualidade de receber o suporte da cadeira nas costas de vocês. Percebam o quadril apoiado na cadeira. Quando vocês estiverem bem em contato com o corpo, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos. Vocês vão ter uma experiência aqui. O vídeo tem uma imagem um pouquinho ruim, mas... Vem. E percebam o que é que acontece quando vocês fazem contato com esse vídeo. Muito volume. O que vocês sentiram? No corpo, o que vocês sentiram? Arrepio! Legal, muito legal. O que mais? As mãos transpiraram. Ok. Soltou depois. Ótimo, ótimo. Repare, tudo isso que vocês estão me falando, isso é a percepção da experiência no corpo. Então, a gente trabalha nesse lugar. E esse lugar é um lugar em que a consciência rebaixa um pouquinho e o ego se torna somente observador, né? E aí a gente pode chegar naquele labirinto que o ego não queria entrar de jeito nenhum, porque é completamente desconfortável, que muitas vezes a gente vai criar defesas cognitivas, né? Então, assim, eu sei tudo o que aconteceu comigo. Quando eu era pequena, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, né? Mas, na verdade, não entrou na experiência. Então, é através desse lugar que a gente pode renegociar.
Então, a sensopercepção, ela vai acessar as memórias corporais. Lembrem que eu estou falando de memória procedural, não é memória cognitiva. Até porque, muitas vezes, você está trabalhando com uma memória intraútero, não tem a consciência, mas tem a percepção no corpo. Ok? Isso ajuda a completar as respostas fisiológicas que permaneceram incompletas no momento do trauma. Quando a gente está falando de resposta instintiva, o nosso corpo se prepara para algo, né? Então, quando o cara chegou lá para quebrar o vidro, o meu corpo se preparou para defender a minha vida. Mas, porque ele estava com a arma, eu não pude fazer. Entende? Então, muitas vezes, você não vai poder fazer no passado, mas você vai poder completar uma resposta fisiológica que seu corpo não pôde completar. Isso vai diminuir a tensão entre o inconsciente e consciente, ou seja, sobre essa questão traumática que está lá na sombra, né? E a minha relação com isso daí. E quando eu posso diminuir essa tensão, eu posso integrar esses conteúdos novamente no fluxo da minha vida. Então, lembra da imagem lá do rio da vida? Eu posso voltar para o rio da minha vida. Faz sentido isso para vocês? A renegociação da experiência traumática é uma jornada mítica, é uma jornada heróica. Mas é uma jornada heróica interna, né? Então não é mais aquele ego que vai sair para fora para conquistar um emprego, para conquistar uma... Mas é algo que eu vou precisar conquistar para eu ter minha vida de volta. E uma das frases que eu mais gosto de Jung é essa aqui. Ele diz assim: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Não tem como fugir disso. Você já ouviu falar em Natasha Kampschuh? Acho que é Kampschuh o nome dela, né? Kampschuh. É uma austríaca. Ela escreveu um livro chamado 3096 Dias. Ela, com 8 anos de idade, ela foi sequestrada 2 quadras da casa dela, né? E ela ficou 10 anos presa em cativeiro. Sofreu todo tipo de abuso que vocês imaginarem, físico, emocional, sexual. E ela conseguiu fugir com 18 anos. Quando ela conseguiu fugir, o governo austríaco ofereceu a ela uma nova identidade para ela recomeçar a vida. Né? Aí ela podia começar a vida dela. Sabe o que ela fez? Disse que não. E escreveu um livro contando a história dela. Então, não tem como a gente fugir da nossa própria história. Nós somos o que somos porque vivemos o que vivemos no passado. Percebe? Agora, a gente pode renegociar esses conteúdos para que eles sejam somente parte da nossa vida. E não o que a gente acha, que a gente é o trauma. Vou trazer uma frase para vocês de Rilke, que ele diz assim: talvez todos os dragões dessa vida sejam apenas princesas, esperando para nos ver belos e corajosos. Talvez todo horror seja apenas no fundo do nosso ser, algo que espera pelo nosso amor. E eu acredito nisso. Né? E o trauma é nosso, é do humano. A gente precisa de experiências traumáticas para o crescimento. Então, faz parte da nossa vida, de cada um de nós. Agora, como a gente vai lidar com essa experiência pessoal é que vai fazer a diferença. Ou a gente sai da nossa vida e fica preso naquele vórtex, ou a gente integra aquilo ali como parte da gente e se torna mais forte. Quando Perseu matou a Medusa, aí é outro mito, mas não vou contar o mito todo. Quando a Medusa era aquele bicho que só de olhar matava, petrificava, né? E quando ele matou, 3 figuras míticas saíram da cabeça da Medusa. O gigante Crisaor, aquele que tem um olho só, ou seja, aquele que vê além das polaridades, aquele que vê muito mais. O Pégasus, o cavalo alado, né, que é o instinto, é a liberdade, mas do pescoço da Medusa jorrava um sangue que de um lado matava, como o trauma quando a gente não integra ele na nossa vida. Mas do outro lado jorrava um sangue que dava vida. Renegociar um trauma é trazer vida para a nossa vida. Então,
é uma das experiências, e isso a gente vê em consultório e vê em todos os lugares, né? Quando a pessoa pode renegociar um trauma, ela é muito mais forte, ela venceu a ela mesma, ela venceu o próprio dragão. Faz sentido isso para vocês? Bom, nosso curso, pela chancela da Escola Baiana, vai permitir um diálogo entre a psicologia junguiana e a experiência somática. Tem a duração de 2 anos e meio. O contato está aí. E a gente tem uma parceria com a Associação Brasileira do Trauma, que é quem trouxe a experiência somática aqui para o Brasil. A gente vai trabalhar com Jung e com a experiência somática. Vocês são bem-vindos, tá? E eu vou chamar agora a Bárbara. A Bárbara é especialista em psicotraumatologia e ela vai trazer um caso clínico para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente pode trabalhar com SE e com Jung. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Instituto pela oportunidade, a professora Andréia e a professora Liana, que são coordenadoras do curso de psicotraumatologia, pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, que outorgou a minha especialização em psicotraumatologia e que traz como título uma dimensão desestruturante, o trauma. Ele coloca em questão, na verdade, ele abre uma extensão de que, ao mesmo tempo que essa força desorganiza e desestrutura, nela mesmo podemos encontrar a força que organiza e que estrutura, né? Dentro das próprias palavras da professora. Então, fiquei muito emocionada, porque é um trabalho muito bonito, tá? Embora não precise o paciente relatar a sua história, a gente também acolhe a história contada. O estudo é sobre um estudo de caso clínico de trauma de choque. Então, a indagação que me fez em cima dessa história é o que pode a psicologia analítica de Jung e a abordagem naturalista do SE, Somatic Experience, pode fazer em função de uma experiência avassaladora. Então, eu atendi uma mulher de 37 anos, na época, JM, coloquei um codinome por uma questão de segurança e privacidade, 37 anos, desempregada, 2 filhos, no primeiro casamento, uma filha, né, que tinha 20 anos, e o segundo casamento, um filho de 6 anos, e cuidava da netinha, que era do casal. Então, ela entrou no consultório, no atendimento, com uma baixa de expressão de vida, desmotivada, irritada, falava que tinha medo de sair de casa, de que estava bastante insegura e que ela queria a vida dela de volta, mas não sabia como. Então, e esse era o motivo de estar tentando procurar, porque ela foi para o médico, fez todos os exames e não conseguia, ou seja, não tinha nenhum resultado fisiológico, efetivamente. Então, eu perguntei para ela se havia acontecido alguma experiência, alguma coisa que tivesse marcado. Então, ela contou que há 6 meses atrás, ou seja, ela presenciou uma cena de violência, uma fatalidade brutal, em que o genro dela entrou na casa e, com um revólver, direcionou para a esposa. E ele tinha um comportamento tranquilo, ninguém imaginava que ele podia fazer aquilo. Direcionou o revólver na cabeça e perguntou: você vai continuar comigo ou não? Então, na sala estava JM, a netinha, o filho de JM, do segundo casamento, e a esposa, que é a filha de JM, 20 anos. Então, ela respondeu que não estava mais, não estava aguentando submeter aquela situação. Ele, num impulso, de uma forma tão descontrolada, atirou. E, ao mesmo tempo, atirou em si, né, na boca. Então, os dois, imediatamente, eles assistiram aquela cena e esses sintomas, conforme a professora Andréa falou, são
Ou seja, é uma carga de energia represada no corpo, no sistema nervoso. E que me fez essa questão. O que pode a psicologia analítica e a experiência somática ajudar a essa vida? Então, esse trauma de choque, ela vinha com um quadro clínico, né, de transtorno pós-traumático. Trata-se de, dentro do conhecimento do SE, de um trauma de choque de ataque inescapável, que é uma experiência avassaladora que diz respeito a uma inibição ou interrupção de uma fuga. Conforme a professora colocou aqui, então, os animais selvagens, eles não se traumatizam porque eles completam a resposta. No caso, nós, seres humanos, que temos crenças, educação, cultura, que entra no córtex, neocórtex, e diz não, então há uma interrupção. Então, nesse sentido, essa interrupção faz com que desorganize. E dessa desorganização, o trauma se estrutura. Então, imagine uma situação de desabamento, pedra sobre pedra. Então, embora esteja tudo desorganizado, pedra sobre pedra tem uma estrutura. Qualquer intervenção que seja feita ali tem que ser de uma forma cuidadosa, porque o menos é muito. Então, qualquer mexida numa pedrinha daquela pode causar um desmoronamento de novo e desestruturar um sistema. Então, como é uma experiência avassaladora, que inibiu ela de sair daquela situação, presenciar de uma forma violenta, então tem um sistema sobrecarregado, um sistema hiperativado. Logo, fazia sentido todas aquelas informações sobre os sintomas, todo aquele mal-estar. Porque tem uma coisa que o sintoma traz, ele revela a verdade para nós, só que a gente não sabe, só que a gente não entende. Então, o sintoma era presente em todos os pontos. Ponto de encontro dessas duas abordagens diz respeito à renegociação do trauma. E renegociar é o processo de voltar à questão da força que tira você daquela situação. Na psicologia analítica, é trazer à consciência os complexos, que é o quê? Que são conteúdos inconscientes, que têm carga emocional afetiva e que é necessário uma descarga emocional. Então, não passa pela razão, passa simplesmente pelo sistema límbico, que é da emoção, e o sistema reptiliano, que é da sobrevivência. Então, o sistema precisa ser desativado no sentido de descarga. Para o SE, a senso-percepção, consciência corporal. E é um processo de educação, porque na medida em que você toma consciência, a senso-percepção, de identificar no seu corpo essa energia, o trauma lhe traz para o... Na verdade, o trauma lhe tira do presente. Porque o trauma, o tempo para. Você está aqui, mas não está aqui. E muitas vezes de forma inconsciente. Então, nas intervenções, ela trazia com lágrimas, né? Eu nunca pensei que ia passar por isso. Vi minha filha nascer e morrer junto de mim. Eu pensava que os pais nunca iriam ver meus filhos morrerem, porque eles é que iriam primeiro. Ela falava, quando um marido morre, a pessoa é viúva. Quando um pai ou uma mãe morre, ela é órfã. E quando um filho morre, que nome é que eu dou? Ela buscava sentido, buscava entender. Era um vaso que foi arrancado uma flor na juventude. E quando ela trazia essa reflexão, eu procurava convidá-la para perceber como estava o seu corpo, consciência corporal. Que muitas vezes o corpo, a nossa educação, a gente esquece que ele existe, né? E o corpo foi o protagonista de todo o trabalho, como um veículo de experimentação. E
algo importante a ressaltar é que no curso de psicotraumatologia, também nós, alunos, experienciamos o conhecimento na prática. Então, a gente vê todo o conhecimento teórico, mas, fundamentalmente, como é isso mesmo que funciona? O que é isso quer dizer mesmo? Como é que a gente pode ajudar alguém? Então, a gente experiencia também. Então, é um trabalho muito bacana, um trabalho transformador, sim. Sempre rastreando e utilizando recursos. Recursos é a forma de se aproximar, ou seja, dar força para esse corpo, de forma que diminua essa carga, essa ativação. É como, vou comparar assim com uma pessoa que está bastante debilitada, que precisa tomar umas vitaminas, né? Então, o recurso, de certa forma, vai potencializar e fortalecer naquele momento. E, nesse caso específico, que elementos, o que você, ou seja, acha importante na sua vida, que lhe traz um bem-estar, algo confortável. E aí ela descrevia, eu gosto muito do mar, eu gosto muito de estar em contato com o mar. E aí ela pedia para fazer contato. Como é estar imaginando o mar e isso no seu corpo? Sempre localizando no corpo, porque isso vai dando, ampliando. Esse como eu me sinto é muito importante. O que isso está, ou seja, é uma força contrária, no sentido do bem-estar. E aí isso vai alargando essa sensação de bem-estar, e isso vai possibilitando que a pessoa relaxe. E veja que aquilo que realmente é avassalador, foi uma experiência avassaladora, mas como a professora colocou aqui, o trauma não está no evento em si. É como o sistema recebe aquela carga e processa. E isso é um trabalho fundamental, isso faz uma diferença. Porque umas pessoas submetem a uma determinada experiência e conseguem sair dessa experiência traumática e outras não. É justamente essa a questão do sistema nervoso autônomo, onde tem um parasimpático, simpático, que a gente não vai entrar agora nesse mérito. Então, nas sessões seguintes, JM trouxe repetidas vezes a queixa de que sentia angústia, medo, o coração disparava forte. Aí é a fisiologia da emoção, ou seja, o coração disparava forte. Então, tinha uma emoção. Então, isso fazia com que o processo de educação é fundamental. Dar para o sujeito, dar para a pessoa o conhecimento do que está acontecendo faz uma diferença, mas mais ainda é a experimentação. Então, entramos no processo de educação, na compreensão dos sintomas, no sentido de que seu sistema nervoso estava hiperativado, e que todo e qualquer ruído que acionava um alarme interno, que era como se fosse novamente um perigo. Né? Na época de São João, que era o período que soltam bombas, né? Tem fumaça, foi um período muito sofrido para ela, porque era um alarme o tempo todo, né? Em função do tiro. A partir das intervenções da abordagem do SE e da psicologia analítica, foi possível constatar expressivos avanços neurofisiológicos sobre o estado de saúde da cliente. Muitas resoluções de sintomas emocionais, tensões generalizadas foram verificados, ainda que de forma singular. Então, tudo é muito cuidadoso. É eu diria assim, uma intervenção com uma precisão cirúrgica, de uma coisa bastante cuidadosa, porque no SE, qualquer intervenção que vinha dar uma carga pode potencializar de forma contrária. Então, todo cuidado era mantido nesse processo de intervenção. Nas sessões seguintes, ela relatou que teve coragem de sair de casa, porque ela não saía de casa, principalmente quando as crianças, né, a neta e o filho iam para a escola, ela ficava sozinha em casa, ela deixava a janela fechada, tudo trancado, sob ameaça, na emoção, na sensação. À medida que avançávamos no processo de senso-percepção, dos recursos, ela contava os avanços que tinham na vida. Né? Então, aquele rito da vida, né? Nosso rito cotidiano, no caso dela, foi bruscamente, né, interrompido, não tinha uma rotina mais, por isso ela clamava, eu quero minha vida de volta.
discussão. Então, o que eu trago aqui de uma forma pinceladas, né? Porque o tempo aqui não dá para aprofundar. Mas, assim, segundo a psicologia analítica, ninguém pode fazer sua história sem arriscar sua própria vida. Isso implica ter coragem de fazer um novo começo. E ela estava disposta. Ela estava querendo mudar. Ela queria a vida dela de volta. No trabalho do SE, a recomendação era desacoplar o medo, ou seja, a emoção, e ancorar na fisiologia, no corpo. Porque aí você vai trazendo a consciência corporal e vai colocando do tamanho que aquilo passa a ter, não maior do que nós. Conclusão, no decorrer das intervenções, o corpo, enquanto veículo, registra sensações físicas e psíquicas. E isso foi algo novo para a cliente. A atenção às reações corporais possibilitou um conhecimento de como as emoções, as memórias atuaram no corpo. E da mesma maneira que o trauma é uma força interna que devasta o sistema, há também o próprio organismo uma força propulsora de autorregulação. E isso a gente vivenciou e foi experienciado. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha reflexão, porque o que vem também para a gente tem algum aprendizado, né? Então, por que veio para mim esse caso? Né? Então, uma reflexão pessoal e profissional. O que é que eu fui aprendendo na minha vida para poder entender melhor a vida desse outro? O que eu fui amadurecendo? Que ilusões e desencantos foram sendo descortinados? Como fui mudando meu repertório de conhecimento? Como fui entendendo a teoria na prática? O que eu fiz desse tempo? Exprimo assim em poucas palavras. Sustento a ideia de que nesse processo de transformação do ser, ninguém tem a capacidade de modificar ninguém, mas ninguém consegue se modificar sozinho. Ou seja, é uma relação que acontece modificações. Nessa relação analista-cliente, existe pontos de continuação, que nos ensina a viver. Trata-se de uma via de mão dupla. Pude assim compreender também que a chamada experiência traumática não é um puro fato objetivo, concreto, um acontecimento sem propósito, mas sim uma oportunidade que a pessoa tem de encontrar uma necessidade e uma direção para a sua existência, a fim de que a vida possa se tornar uma questão séria. Muito obrigada. Gente, a gente fez de propósito terminar um pouquinho mais cedo, porque eu sei que tem muitas perguntas, pelo menos eu espero que tenha. Então, assim, esse é o momento, se vocês quiserem questionar alguma coisa, quiserem tirar alguma dúvida sobre o curso, sobre trauma, sobre o que vocês quiserem falar. Então, assim, é bem-vindo. Nós sempre falamos tratamos de trauma, geralmente se pensa no evento grave que ocorreu. Mas nós podemos imaginar que existem traumas com pequenos eventos repetitivos, certo? É correto isso? Ok, e o tratamento disso seria semelhante ao tratamento de um trauma com um evento avassalador? Obrigada pela pergunta. Se a gente for falar de transtorno de estresse pós-traumático, né, no DSM-4, se eu não me engano, entrou uma categoria nova. É que antigamente se dizia que trauma era um evento avassalador. Mas se descobriu que eventos cotidianos também traziam respostas grandes. Então, isso mudou. Foi no 4 ou não foi? Foi no 4. Isso mudou. Tá? Então, não necessariamente... E aí eu vou voltar para aquela frase de Peter que a gente viu. O trauma não está no evento, o trauma está no sistema nervoso. E isso é tão claro que às vezes você vai ter duas pessoas passando pela mesma experiência. Uma traumatiza, a outra continua. Por quê? Porque
tem a ver com como eu recebo a experiência. Então, tem a ver com o meu sistema. Responde sua pergunta, isso? Ok. E a outra foi o quê que você me perguntou? Se... Era isso. Ok. Eu queria saber, minha dúvida é sobre essa área do psicotrauma. Como é trabalhada com crianças? Se é dessa mesma forma, como é essa adaptação e como é que vocês lidam do psicotrauma com crianças? Tem um cara fantástico, o nome dele é Alexandre Duarte. Se vocês colocarem no YouTube, vocês podem entrar no YouTube e botar Alexandre Duarte, experiência somática. Ele fez um trabalho com crianças no tsunami maravilhoso. E, inclusive, vocês vão ver um vídeo em que ele fez uma sessão, era um menino que tinha passado pelo tsunami e ele não andava, ele parou de andar. Ele fez uma sessão, ele não falou uma palavra, ele trabalhou só no corpo. Né? E ele tem uma coisa legal, porque qual é a experiência do tsunami? Eu vou desabar. Né? Aliás, não foi o tsunami, não. Ele fez no tsunami também, mas foi no terremoto. Né? Então, assim, aí ele criou sabe paraquedas? O paraquedas. Então, ele pegou o paraquedas bem grande, aquela parte de cima, né? E deixou aberta assim, né? E aí as crianças eles sentavam e ia brincando assim. O que é que aquele movimento trazia para o meu corpo? A memória corporal do que aconteceu lá na hora do terremoto. Né? E ele fez um trabalho fantástico. E esse vídeo, o menino, no final do trabalho, o menino levanta andando e sai correndo. Né? Aí você diz assim, poxa, isso é milagre? Não, isso não é milagre. Isto é completar uma resposta fisiológica que não pode ser completada naquele momento e que agora no ambiente... Já repare, gente, a gente só vai, isso eu falo o tempo todo, a gente só vai se a gente tem segurança. Se você vai descer de rapel, sei lá de quê, e você tem um instrutor aqui, que está aqui batendo papo, as coisas estão tudo velha, e você tem um outro que o cara está super, né, atento, lhe explicando, lhe encorajando. Você vai em qual dos dois? A gente só vai. A nossa vulnerabilidade, ela só pode ser enfrentada num lugar que eu tenho segurança. Esse é o pré-requisito de tudo. Por isso que num trabalho terapêutico desse, a coisa mais importante não é eu ir lá enfrentar a Medusa antes. Antes de Perseu ir enfrentar a Medusa, sabe o que é que ele fez? Ele pegou o escudo de Atena, ele pegou a sandália alada, ele se preparou. Então, é importante a gente fazer contato com um lugar de segurança. E isso eu estou falando dentro do trabalho terapêutico. Eu preciso ter segurança, não é só no terapeuta, não. É em mim. Se eu passo a minha vida toda sem fazer contato com minha sensação corporal, porque ela vai me levar para o lugar do trauma, eu vou querer ir logo? Então, eu vou ter que trabalhar os recursos, eu vou ter que trabalhar o contravórtex, eu vou ter que trazer para a consciência a minha força. Que muitas vezes a pessoa vai chegar no consultório e ela não vai saber disso. Mas você tem que saber. Porque existe. Existe. Né? A gente está falando de polaridades. Então, trabalhar esse lugar da força, né? Sedimentar isso no corpo, para então a gente ir lá e matar a Medusa, é o grande trabalho. Faz sentido? Responde? Mais alguma pergunta? Sim. Existe algum estudo assim, em relação ao tempo e o trauma, por exemplo, no caso apresentado? Se aquela cliente fosse fazer sua terapia logo depois do trauma, ou se ela fizesse a terapia 10 anos depois do trauma, existe alguma relação dos benefícios sobre isso, do tempo? Ok. Essa pergunta é super interessante. Antes de eu entrar na pergunta, eu vou fazer a distinção entre os transtornos de estresse pós-traumático e estresse agudo. Estresse agudo, de acordo com o DSM, então, são aqueles sintomas que se manifestam até 5 semanas. 5 semanas, né? 3? Não. 4 semanas. 1 mês. Não, estresse agudo. Estresse agudo. 4 semanas, então 1 mês, tá? A partir daí, aí eu já vou começar a pensar em transtornos de estresse pós-traumáticos, que tem
todas as características que a gente pode ver, né? Experimentação, tem várias coisas para se falar. Bom, essa é uma coisa. A outra coisa é, se eu trago de novo aquela fala de que está no evento, ou que está no sistema nervoso e não no evento, muitas vezes isso não vai importar, a não ser que, quando a gente fala de complexo, e aí a gente pode falar de complexo e trauma, né? Quando a gente fala de complexo, então complexo é um núcleo que tem um conteúdo emocional forte, traumático muitas vezes, com um arquétipo, rodeado de associações. Então, às vezes, com o decorrer, essas associações vão chegando. Percebe? Então, e isso vai fortalecendo. Então, não é mais o que aconteceu há 20 anos atrás, mas é o que aconteceu há 20 anos atrás. E o que aconteceu, por exemplo, quando eu mostrei o meu medo e meu marido disse assim, você é uma fraca. Percebe? Então, eu já tenho mais uma associação aqui. Aí sim, aí a gente vai dizer que isso pode cronificar mais. Faz sentido isso para você? Ok. Alguma outra pergunta? E no caso de traumas, por exemplo, de criança pós-parto, ou que acabou de nascer, algumas coisas que nem sempre ela vai ter conscientemente, né, trazer isso. Como é que se trabalha, né? Você sabe que a criança é traumatizada, mas você não sabe, ou até o adulto, né, mas não sabe exatamente de onde vem. Por isso que eu gosto dessa técnica, porque você não precisa saber. Percebe? Você não precisa saber. Muitas vezes a pessoa... uma das dores mais grandes da pessoa que foi abusada, né, ou que acha que foi abusada, é assim... Muitas vezes o conteúdo ele some. Então, por exemplo, você vai receber uma pessoa e a pessoa vai dizer assim, olha, eu tenho a impressão que meu pai me abusou. E o não saber, para mim, é a pior coisa, porque eu olho para ele e eu não tenho certeza. Você percebe? Porque não tem a memória cognitiva. E aí você poder ir por uma via em que não precisa da via cognitiva. Percebe? Tem um... Eu posso falar, porque isso já a pessoa já deu permissão, né, e já foi falado em algumas... Uma pessoa que achava que tinha sido abusada pelo pai. Né? E aí, no meio da sessão, ela fez algumas sessões de SE, no meio da sessão, ela começou a sentir um travamento nas pernas e tal. E aí veio uma memória cognitiva. Quando ela era pequena, ela precisou usar aqueles aparelhos. Você lembra antigamente você tinha que calçar uns aparelhos ortopédicos que eram super dolorosos? Ela tinha que calçar aquele aparelho. E quem calçava era o pai. Então, o pai ia com toda amorosidade para fazer, mas para ela, para o sistema dela, aquilo era um abuso. Você percebe? Então, assim, quando ela pôde trazer, acessando a memória corporal, veio a memória cognitiva, ela se libertou da dúvida. E ela pode se relacionar com o pai de uma maneira muito mais solta. Isso é mais ou menos só um exemplo para vocês entenderem. Responde? Mais alguma pergunta? Gente, vocês são bem-vindos, tá? Se quiserem saber mais informações, e estamos de braços abertos para receber vocês.